Você é pobre, cego e nu. Você não tem nada. Não se engane. É exatamente isso que você é. Carente de tudo, pensando que tem abastança, em abundância, mas não tendo absolutamente nada. Meu conselho? Bom, eu tenho ouro da melhor espécie, ouro de Ofir, refinadíssimo. Meu conselho é que vocês consigam comigo. Colírio para os olhos, eu disponho também. Vocês usando esse colírio, que é bom, ele vai dar uma visão clara do estado que vocês estão. Roupas, eu tenho. Disponho delas. Roupa boa. Vai tapar a nudez de vocês. Como lhes parece isso? Alguém falando isso para vocês? Bom, esta foi exatamente a palavra que Deus deu para João na ilha de Patmos. E vocês vão encontrar ela lá em Apocalipse 3, carta à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma época da igreja, uma carta escrita para uma época da igreja. E ele começa dizendo justamente isso. Vocês pensam que são quentes, vocês pensam que... outros pensam que são frios. Vocês não são nada, vocês são mornos. E porque vocês são mornos, vocês estão a ponto de serem vomitados da minha boca. E aí Deus começa a dizer: comprem de mim, consigam de mim o ouro, consigam colírio, consigam roupas. Nós vivemos um tempo de extrema necessidade de tolerância. Tolerância está em extinção. Ela precisa ser gritada nas praças, ela precisa ser gritada nas ruas, ela precisa ser gritada dentro dos ambientes escolares. Tolerância! Nós precisamos ser tolerantes. Você precisa ser tolerante. Mas quando a gente olha, parece que ela ainda existe. E quando eu estou falando de tolerância, eu estou me lembrando de um tempo mais antigo, os anos 70, 80, quando na Irlanda não havia sequer sombra de tolerância. Naquelas contínuas guerras sociais de católicos e evangélicos, pessoas que pensavam diferentes. Aquelas contínuas guerras. Nós vamos agora ser levados lá para o Oriente Médio, essas guerras contínuas que parecem que não têm fim, justamente porque não há tolerância. Tolerância é uma necessidade aonde se ela não houver, não há relações. Não tem como existir relacionamento onde não há tolerância. Nós somos bilhões de seres humanos pensando diferente, agindo diferente, nos vestindo diferente, tendo princípios diferentes. E num grupo mais compacto, nós nos cercamos de 5, 10, 15, 20 pessoas e muitas pensando diferente. Se não há tolerância, como eu disse, não há relação. Só que tem um detalhe. Tolerância é uma necessidade, mas para o discípulo do Senhor Jesus,
ela não admite venda de princípios. Ela não admite troca. Ela não admite um comércio de princípios. Jesus era tolerante. Jesus era o cara mais tolerante que podia existir, que pôde existir. Jesus era. Jesus ia para as festas, participava de jantas, no meio de homens que não pensavam como ele, mestres da lei, que o convidavam, porque ele era alguém importante no meio da sociedade. E o convidavam para o inquirir, convidavam ele para perguntar, convidavam ele para confrontá-lo, Mas Jesus estava lá. Mas nunca Jesus admitiu uma mistura de princípios. Jamais. Tolerância é uma necessidade, mas é inadmissível para o discípulo misturar princípios que são sinônimo de vida para ele. É inadmissível. Quando eu pego meus princípios e eu misturo, e eu tolero a mistura, vamos dizer assim, eu enfraqueço esses princípios, eu torno eles irrelevantes. Eles se tornam para mim sem valor. E eles acabam se tornando irrelevantes no meio da sociedade. Discípulo precisa ter a característica na sua alma de tolerar para bem se relacionar. Copiar Jesus. Mas ele precisa entender também que os seus princípios não são e nunca serão negociáveis. Pensa nisso, querido. A mornidão advém justamente de tornar sem valor esses princípios tão fundamentais, tão importantes, que o Senhor Jesus edificou, fez o fundamento para edificar a sua igreja. Pense, tolerância é uma necessidade e Jesus é o cara para me ensinar. Mas tal como ele fez, eu preciso fazer igual. Eu aprendo a tolerar, mas eu não troco os meus princípios. Eu não admito misturar esses princípios e torná-los sem gosto nos meus relacionamentos.